Hoje nós vamos falar dos impactos das decisões políticas nos processos imigratórios. No mundo onde os governantes usam cada dia mais as redes sociais para emitir suas opiniões e divulgar suas políticas, é importante que você esteja antenado em tudo isso, tendo em vista que detalhes sutis podem ser a diferença da vitória e derrota em um caso imigratório. É muito importante frisar que a imigração americana ela é baseada em legislação. Então, quando nós falamos de mudanças políticas, nós não estamos falando apenas de mudança de presidente da República. Até mesmo porque o Congresso americano é que ditará o texto final de uma legislação, se alterada ou aprovada. Nos anos eleitorais, é muito frequente que os clientes perguntem: qual é o melhor candidato? O republicano? O democrata? Enfim. Eu falo sempre que os candidatos, eles representam muitas vezes os desejos dos seus eleitores. Agora, existe o discurso político e o que altera a imigração na prática. Se nós observarmos os governos dos Estados Unidos das últimas administrações, nós tivemos algumas alterações, mas não alterações legislativas profundas. Muitas vezes, alterações de interpretações com critérios com um pouco mais de rigor para um pouco menos para outro, mas a legislação permaneceu praticamente estática durante as últimas 3 gestões dos Estados Unidos. As pessoas imaginam muitas vezes que um governante com um discurso duro contra a imigração ilegal será um governante onde a emissão de vistos será menor. E essa relação não é absoluta. Eu pego sempre o exemplo do presidente Trump, onde sempre teve um discurso rígido, muitas vezes ultrapassando até o limite do razoável contra os imigrantes ilegais, mas foi um presidente extremamente generoso na emissão de vistos para profissionais qualificados. Então, essa relação imigração e candidato, ela não é uma relação direta, porque o cardápio das possibilidades imigratórias ele é extenso. Agora, além das alterações de leis que precisam ser propostas, aprovadas, para que ao final o presidente tenha a oportunidade de sancionar ou vetar, nós temos situações que são das políticas de processamento do processo. E essas políticas, elas estão a todo momento passando por aperfeiçoamento. Até mesmo porque o Departamento de Imigração do governo americano, ele interpreta os casos, avalia as nuances e vai aperfeiçoando as suas ferramentas para que as decisões ao longo do tempo sejam aperfeiçoadas, evitando injustiça, evitando trapaças ou coisas que não são desejáveis na hora da avaliação de cada caso. Contudo, não é apenas alteração de políticas dos departamentos ligados à imigração ou alteração de chefe de executivo e de decisões do legislativo que nós precisamos nos preocupar. Aqui nos Estados Unidos, nós vivemos em um sistema jurídico que nós chamamos de common law. É um sistema baseado nos costumes. Portanto, esse sistema faz com que as decisões judiciais, via de regra, sejam vinculantes. Daí vem a grande alteração que as pessoas muitas vezes falam: o EB2 começou no final de 2016. Não, ele já existia. Somente tivemos a decisão do caso da Nazar, que virou precedente para as decisões atuais. Ou seja, a lei já existia, mas veio uma decisão que criou um novo precedente, direcionando a interpretação dos novos casos. Por essa razão, é muito importante que durante todo o processo você esteja acompanhado de alguém que tenha conhecimento legal, licença e seja habilidoso para poder lidar nesse emaranhado de decisões políticas e leis. Porque eu sempre falo, usando um ditado popular brasileiro, entre o céu e a terra existem muitas coisas. E ao profissional capacitado, experiente e qualificado,
ele saberá navegar, entender os precedentes, as políticas emitidas pelo Departamento de Imigração, a legislação imigratória e os desejos implantados pelos governantes. Muitas vezes, os seus discursos, em que pese não sejam leis, eles são capazes de influenciar dramaticamente a atuação de um agente de imigração. Por essa razão, a nossa recomendação é: sempre fique ligado, atento a essas alterações, muitas vezes aparentemente sutis, mas que pode ser o ponto determinante para a aprovação ou a negativa de um caso imigratório. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, interaja conosco através de mensagens, mande suas dúvidas, que nós continuaremos esse bate-papo no próximo vídeo.